Campina Grande, terça-feira, 14 de abril. Hoje celebra-se o Dia Pan-Americano das Américas. Dentro de instantes, você, internauta, telespectador da TV Master, que está conosco, terá a oportunidade de ouvir o presbítero Leônidas. Ele foi o conferencista do primeiro EMAC, realizado recentemente em nosso templo. Você não pode perder hoje a primeira parte desta mensagem. Você ainda ouvirá, ao término deste programa, uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Continue conosco. Devo lembrar a todos que amanhã será o nosso aniversário, 35º aniversário do programa Opção para a Vida, e você não pode perder. Convide parentes, amigos, familiares. O programa está simplesmente imperdível. Quero deixá-los agora com o presbítero Leônidas, trazendo a primeira parte da mensagem que foi ministrada durante o primeiro EMAC realizado este ano em nossa igreja. Nos aguarde. O tema que me deram foi glorificando a Deus no casamento. E de vários textos que temos dentro da palavra do Senhor que fala de casamento, que fala vários casais que refletem a glória de Deus, eu fui para o principal, o primeiro casal da história. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem que de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele disse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirando-lhe uma costela, fechou o lugar com carne, e a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos. Te louvamos, ó Deus, porque em primeiro lugar tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e precisamos te louvar.
Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de te servir mais um dia. Te louvamos porque mais uma semana se finda e ao fim dessa semana podemos nos reunir em famílias representadas aqui, exaltando o teu nome, buscando, Senhor, sermos mais parecidos contigo e assim te glorificar no nosso casamento, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos lares. Pai, vem falar, Senhor, conosco aquilo que precisamos ouvir. Vem, Senhor, sobre nós ministrar ao nosso coração aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que vai nos colocar de joelhos diante de Ti, louvando o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, eu te peço em particular que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito ministrando, Senhor, a cada casal, a cada pai, a cada mãe, a cada marido, a cada esposa, Senhor, aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Esse texto é o texto base para vários casamentos, ministrado em muitos casamentos, principalmente o verso de número 24, onde diz: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse texto também é repetido pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, onde Paulo está ali tratando para casais também. Porém, o tema que me foi proposto foi como glorificar a Deus no casamento. É importante lembrarmos que nós somos, enquanto casais, nós formamos o núcleo principal de toda a sociedade. A família é a base de toda a humanidade. Não existe procriação sem um casamento, sem uma família, sem um marido e uma esposa. O relato da criação, o relato de Gênesis 2, nos mostra justamente a forma como Deus formou cada um de nós nos nossos representantes ali, chamados de Adão e de Eva. E é importante percebermos algo no relacionamento daqueles dois com Deus e nos espelharmos nesse relacionamento. A forma como Deus tratava ou se relacionava com o casal, o qual Ele formou o homem com as suas próprias mãos, aonde no capítulo 1 nós vamos ver o próprio Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a partir desse pressuposto, nós podemos perceber que Deus cria o homem e a mulher, o casal, para serem representantes dele. E como podemos refletir, ou como podemos glorificar a Deus em nossas ações? Como podemos glorificar a Deus nos nossos casamentos, dentro das nossas casas? Podemos olhar e folhear toda a Bíblia, e nós vamos encontrar muita coisa que nos leva a um só pensamento. Nós só vamos glorificar a Deus quando estivermos os dois em um único propósito. É interessante pensarmos
que Deus ele une duas pessoas totalmente distintas, criadas em ambientes diferentes, com pensamentos diferentes, dois mundos totalmente diferentes, alguns calmos, outros explosivos, mas Deus une esses dois mundos para que o nome dele seja glorificado. E diante disso, nós podemos perceber que o propósito do casamento é de, primeiro, refletir, de reproduzir, de representar a imagem de Deus. E diante dessas três razões é que vamos glorificar a Deus. Vamos entender um pouco sobre essas três razões. A primeira: como é que o casal reflete a imagem de Deus pelo desempenho dos seus respectivos papéis? E esses papéis são e estão e devem estar refletindo ou baseado no relacionamento da Trindade. Pastor Timothy Keller, ele, em um livro A Cruz do Rei, ele traz algo muito sublime para as nossas vidas, que é justamente a harmonia da Trindade, aonde o Pai glorifica o Filho, o Pai como a pessoa principal da Trindade, ele glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai, mas o Pai também glorifica o Espírito, e o Espírito glorifica o Pai. E o Timothy Keller, ele vem dizer que é como uma dança entre os três, uma harmonia entre os três, aonde os três são autossuficientes e eles se alegram entre si. Assim deve ser o casamento. O casamento, o pai ou o marido, ele deve respeito, ele deve amor, ele deve dedicação e ele deve proteção, ele deve segurança para a sua esposa. Em contrapartida, a mulher, ela deve refletir diante do casamento o amor que ela recebe do marido. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 25, ele diz o seguinte: maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diante disso, o marido, ele deve amar primeiramente, incondicionalmente, a esposa. O papel do homem, eu coloquei aqui que ele é dividido em três aspectos e em três funções que convêm entre si. O primeiro papel do marido é o de sacerdote. O papel do sacerdote desempenha o de ser líder da família, mas também de ser responsável por invocar a presença do Senhor e o nome do mesmo sobre a sua casa e sobre a sua família. O sacerdote é o representante de Deus para a sua casa. Sendo assim, ele tem o dever também de ensinar
os seus filhos e de ensinar a sua esposa, levando-os a adorar a Deus em seu lar. É o papel do homem como sacerdote de conduzir a sua família à adoração a Deus. É dever do homem sacerdote trazer a presença de Deus para a sua família. Ou seja, os cultos domésticos, que ao longo do tempo têm se perdido, é função do marido realizá-los. É função, foi falado aqui, a irmã falou que ela ora todos os dias pelo seu marido. Mas é papel do marido também orar pela sua esposa e orar pelos seus filhos. É primordial para o marido fazer isso. Para os jovens que ainda são solteiros e estão namorando, pensem nisso, lembrem disso. Vocês vão ser responsáveis pela sua casa, como sacerdotes. Vocês são responsáveis por cultuar ao Senhor e invocar, trazendo a presença do Senhor para dentro da sua casa. É papel do sacerdote ensinar a seus filhos, bem como a esposa, as leis, ou seja, a palavra do Senhor. E aí eu queria que você abrisse, se possível, Deuteronômio, capítulo de número 6, o verso de número 6 e o número 7. Moisés vem trazer isso. Olha só o que Moisés diz, e aqui eu trago para os homens sacerdotes do lar. Ele diz assim: estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, e vocês as inculcarás aos seus filhos, e delas falarás quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que Moisés está trazendo aqui é que a responsabilidade nossa, como donos de casa, como sacerdotes dos nossos lares, maridos, homens, é de invocar a presença do Senhor, mas também de meditar na palavra do Senhor e, através dessa meditação, conduzir aos seus filhos e à sua esposa a adoração ao Senhor. É responsabilidade sua a forma como seus filhos futuramente vão adorar a Deus. Lá em Provérbios diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela cresça não se desvie. A ideia ali é de pegar na mão e caminhar junto, mostrando o caminho que é Cristo. Mas há um segundo papel do homem no casamento, que é exatamente o de marido. O dever do marido, ou o papel devido do marido, é amar incondicionalmente, mas também é de cuidar, é de proteger, e um detalhe, irmãos, de ser o melhor amigo da sua esposa. Calma, irmãs, que vão chegar a vez de vocês. O papel do melhor amigo é de sentar e escutar tudo o que a esposa tem a dizer, seja o que for. É de conversar com ela. Sabe por quê? Nós devemos estar junto da esposa e ouvir ela, porque muitas vezes
ela passa o dia todo em casa. Nós saímos para quem os maridos que têm a esposa que fica em casa, ou até mesmo as que trabalham. Nós passamos o dia longe delas. Nós trabalhamos, nós vemos pessoas, nós conversamos com outras pessoas. Mas a mulher, ela tem a necessidade de ser ouvida muitas vezes. E aí entra o papel do amigo, do melhor amigo. É de sentar, mesmo cansados, mesmo depois de um dia de trabalho, de ouvir o que ela tem a dizer. Mesmo que nós não venhamos falar nada, mas é de ouvi-las, para que elas possam desabafar sobre nós. Existe um terceiro papel do homem, e aí é o papel aonde cai sobre nós uma responsabilidade muito enorme, que é a responsabilidade de ser pai. Há quem diga que o pai, ele surge quando ele pega o seu filho no braço ou nas mãos pela primeira vez. Ali cai sobre ele a responsabilidade de uma outra vida, uma vida inocente, uma vida pequena, uma vida que tem muito pela frente a aprender. Então o papel do pai é de ser exemplo de um verdadeiro cristão. Assim como a Trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é modelo para nós de harmonia no lar, nós, como pais, somos modelos para os nossos filhos. Eu ouvi uma vez uma psicóloga falar. Se tiver alguma psicóloga aqui e eu estiver falando algo que não esteja certo, depois você me corrija, certo? Em relação ao que eu vou falar agora. Mas é a masculinidade do pai que define a masculinidade do filho e a feminibilidade da menina. A menina, ela vai ser uma mulher sensível, amável, simples, dependendo do posicionamento do pai. Você, pai, assim como eu, definimos o futuro dos nossos filhos, de acordo com o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque a primeira paixão da filha é o pai. É através do relacionamento do pai para com a filha é que ela vai escolher futuramente o homem para que ela vai casar. Se o pai de fato for um homem temente ao Senhor, servo de Deus, que vive de acordo com a palavra do Senhor, a filha vai procurar um rapaz que seja parecido com o pai, que vai tratá-la bem, que vai ser um bom marido para ela, que vai amá-la assim como o pai ama a ela. Então, pais de meninas pequenas como a minha, seja o melhor pai possível, para que o sarrafo vá lá para cima e ela não venha escolher qualquer um. Assim como o pai do menino, para ele, você é o herói dele. Você é a representação de Deus na vida do seu filho. Eu lembro
de quando eu era criança, eu olhava para o meu pai e tudo que meu pai fazia, eu queria fazer. Até quando ele ia tirar a barba, eu lembro que eu pegava um pedacinho eu morava no sítio, eu cresci no sítio, eu pegava um pedacinho de madeira e eu ficava imitando meu pai tirando a barba. Então, quando o filho olha para o pai, ele quer ser igual ao pai. Muitos filhos procuram até seguir a profissão do pai, porque ele se espelha no pai. Eu só tenho que agradecer a você e também a sua compreensão. Nós vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta mensagem no programa da próxima sexta-feira. Lembrando que amanhã estaremos realizando um programa especial. Não esqueçam, amanhã, 15 de abril, estaremos celebrando o 35º aniversário do programa Opção para a Vida. Agora, nós vamos realizar o culto em ações de graças no próximo domingo, dia 19, por ser o primeiro dia da semana. Então você não pode perder. Estará pregando na ocasião o pastor Marcos da Igreja O Brasil para Cristo, especialmente convidado, e também o conjunto coral Sarah Calley. Portanto, não perca, divulgue o nosso programa. São passados 35 anos, é quase uma geração. E você prestigie esta festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Tenham todos um bom dia e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até comigo. Deixe-me viver, deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você.